Estão com o livro aí? Perto de vocês? Na verdade, não. Oh, coisa boa. Vamos lá, vamos falar sobre a natureza humanizada. Vamos terminar essa parte aí, que eu não terminei ontem. Tô como Maria Clara. Hoje, Eu falei de toda a relação que existe entre as diversidades de paisagens vegetais, florestais, com o clima. Eu falei da relação entre espécies florestais e o clima do local, que afeta. Falou. Falei, pronto. Então, por exemplo, locais frios, locais muito frios, locais de latitudes altas, próximo a 90 graus nos polos, apresentam uma grande diversidade de espécies vegetais? O clima interfere? Não, né? Não apresenta. O clima interfere, o clima tem que ser favorável. Exatamente. Boa parte do ano o solo fica congelado, então, tipo, não tem condições ali favoráveis para a grande diversidade de espécies florestais. E aí, áreas próximas ao Equador, áreas equatoriais, são áreas onde tem uma propensão maior a surgir, a ter uma maior variedade de espécies. A gente falou que ontem alguns fatores são essenciais para o surgimento de espécies, né? Tipo, temperatura é um deles, umidade, né? Água e também a fertilidade dos solos. Tudo isso contribui para uma maior ou menor quantidade de espécies de um local. Então, áreas mais quentes são suscetíveis a ter uma variedade maior de espécies. É tanto que as grandes florestas do mundo se localizam em áreas o quê? Tropicais, não é isso? Tipo, a floresta amazônica, ela é uma floresta tropical, equatorial? É. A Mata Atlântica é uma floresta também considerada tropical, tá? É tropical, tá na zona tropical? Também. Então, as maiores florestas do mundo que a gente vai vivenciar, com grandes diversidades de espécies, estão localizadas numa área onde tem umas temperaturas anuais elevadas. Então, tá aí o fator do clima interferindo na quantidade de espécies. Outra coisa que a gente tem para falar, deixa eu ver aqui no livro, outra página. Sim, em relação à evapotranspiração, né? As plantas, elas realizam a evapotranspiração, elas transpiram, elas liberam H2O, né, no ar. Então, elas contribuem para o regime de chuvas, para o regime pluviométrico das regiões. Aí, eu acho que eu perguntei ontem para vocês, tipo, a vegetação pode interferir na quantidade de chuvas? Claro, com certeza. Se tem até o caso da Amazônia, que 50% da umidade da Amazônia, das chuvas que se formam sobre a região, dos rios voadores, vocês vão ver isso ainda, formação de rios voadores, são formações de grandes massas de ar, com muita quantidade de água, né, onde provoca grandes chuvas nessa região ali da Amazônia e traz também chuva para a região centro-oeste do Brasil, sudeste do Brasil, se forma lá na Amazônia e circula pelo ar, né, no território brasileiro, chega até outras regiões do Brasil. Ou seja, a vegetação ela é um forte fator incisivo para a formação de chuvas, para o regime pluviométrico de certas regiões, né? Interfere na umidade relativa do ar, que consequentemente vai interferir na quantidade de chuvas. Deixa eu ver se falta outra coisa. Fala sobre isso, chuva. Temperaturas médias. Ô, professora, interfere nas temperaturas? Quer falar? Alguém quer falar? Alguém levantou a mão aí? Enfim. Oi? Júlia. Oi, Júlia. Meu nome tá bugado por causa que o Zoom tá bugado, meu nome, toda hora. Mas, enfim. Eu pensava que era Felipe que tinha entrado, que ele entra com o nome. É o meu nome e o dele que tá assim. Sim, você tinha falado que as chuvas ela correm mais por causa das espécimes de plantas e tal. Aí é por isso que, tipo, em alguns desertos não chovem. Por causa da menor presença de espécies. Por causa da menor presença de espécies, certeza. Contribui muito, né? Porque boa parte das espécies vegetais, elas liberam H2O, né? A água em estado de vapor, em gasoso. Então, essa água, ela acende na atmosfera, condensa, né? Forma lá as nuvens. O que é uma nuvem? São gotículas de água. Sendo que... E por que as nuvens não caem sobre a gente, professora? Porque são gotículas de água muito, muito leves. Elas pesam menos do que o ar. Então, para que ocorra realmente a chuva, tem que ocorrer o quê? A condensação, aquelas nuvens ali tem que se tornar bem pesadas, tipo a umidade relativa do ar tem que estar bem próximo de 100% ou 100%, para que as nuvens se tornem pesadas e ocorra a precipitação, a chuva, neve, granizo, seja lá o que for. Então, nos desertos a gente não encontra tanta vegetação, tantas espécies de vegetação. É um dos fatores. Outro fator é o tipo de solo, é o próprio clima que é muito quente e seco, tudo isso.
Vamos lá, sentir. Resumindo, as nuvens têm que fazer o gêmeo. Não, obrigada. Quem, Rony? Rony? Nada não. Ok. Mas, pronto, vamos lá. Então, Oi, Bianca, quer falar? Levantou a mão? Foi sem querer. Ah, tá. Então, Rony, a vegetação interfere em quê? Vai interferir no... Não, não era dúvida não. Ah, ok. Vai interferir no regime pluviométrico da área. Tipo, você devastou uma enorme área. Você desmatou uma enorme área. O que é que pode acontecer com aquele local? Vai afetar o quê? Retirando a vegetação. O desflorestamento da área vai afetar em quê? Na temperatura, no regime pluviométrico, vai afetar na degradação do solo, talvez no assoreamento dos rios. Você sabe o que é assoreamento de rio? Assoreamento de rios? Não. É quando o rio enche de sedimento. Quando o rio enche de sedimentos. Como é que um rio pode encher de sedimento? Sedimento é o quê, professora? Fala aí no linguajar da gente. Terra. Quando você entra no rio, que ele está cheio de terra. É sedimento. Aquilo ali são sedimentos que são trazidos de outras áreas para dentro daquele rio. Imagine que eu desmatei uma vegetação, a mata ciliar inteira. A mata ciliar que é aquela mata que fica ao redor do rio. Nas margens do rio, não tem uma vegetação, geralmente. No Brasil é proibido você desmatar aquela área, porque é considerado uma APP, uma área de proteção permanente, é proibido. Tem tantos metros que você não pode fazer nada na vegetação. Enfim, aí eu pego e retiro aquilo ali, retiro a vegetação. O solo fica o quê? Desprotegido. Aí ocorre a chuva, né? Começa a precipitação em forma de chuva. A chuva é um agente erosivo, chamada erosão pluvial. Quando a chuva ela incide sobre esse solo, né? Ela bate no solo, e esse solo está desprotegido, está sem vegetação, a vegetação mantém o solo firme, né? Então, eu retirei a vegetação. Ocorre a chuva. Então, a chuva ela vai levando aquele sedimento, aquele solo lá desprotegido para dentro do rio, deixando o rio assoreado. Então, eu retirei a vegetação. O que pode acontecer? Afeta a temperatura, afeta o regime pluviométrico de chuvas, pode afetar o assoreamento dos rios, afeta os rios, afeta também, de certa forma, uma perca de biodiversidade, uma perca de variedade de espécies, né, de biomassa também, de quantidade de espécies da área. Tá vendo que o desflorestamento, ele acarreta em vários prejuízos, em várias consequências que atingem a nossa vida e atinge também o meio natural como um todo, se bem que fazemos parte do meio, né? Enfim, vocês entenderam. Terminando essa parte, vamos falar de Aristóteles. Aristóteles era um filósofo que ele vivia na Grécia Antiga, ele viveu de 384 a 322 a.C. Aristóteles ele tinha uma ideia de que a natureza ela era um grande sistema natural, como um todo, e esse sistema natural ele era movido por uma ordem divina. Então, todos os componentes da natureza, todos os elementos da natureza, eles deveriam servir para satisfazer as nossas necessidades, as necessidades humanas. Então, segundo Aristóteles, a natureza era uma espécie de era movida por uma divindade. Então, se chovia, nessa época dele, ele dizia que chovia porque era para atender o quê? As necessidades do homem. Chovia para que molhasse o solo, de certa forma, molhasse lá a plantação, para que o homem se alimentasse. E os animais serviam para quê? Servia para alimentação, eles serviam para transporte, eles serviam para nos ajudar no arado da terra, em arar a terra, cultivar a terra, como força também. Então, de acordo com Aristóteles, a natureza ela servia como uma força divina, né, para satisfazer as necessidades do homem. Tinha um ego um pouquinho forte, né, esse cara, mas enfim, achava que a natureza servia para a gente. Mas enfim, a natureza é o todo e nós fazemos parte da natureza. Mas essa ideia de Aristóteles, por mais que fosse um pouco bizarra, um pouco não, é bizarra, né, de que a natureza ela tem uma ordem divina e que ela serve a gente, mas enfim, essa ideia dele serviu até o período lá da Idade Moderna. No século XVI, tem aqui no livro de vocês, ó, essa parte final, no século XVI, ainda existia na Europa essa ideia aristotélica de que a natureza ela seria movida por uma ordem divina. Então, as ciências que surgiram no século XVI, tipo a botânica, a zoologia, essas ciências surgiam para descobrir certas coisas, tipo, como é que os animais serviriam para atender a necessidade humana? Tal espécie de vegetal, ela deveria servir para quê? Para a gente, para atender nossos anseios. Então, até o século XVI, ainda tinha essa visão de Aristóteles de que a natureza era um grande sistema natural e que os elementos dela deveriam nos servir, atender às nossas necessidades, de acordo com eles. Essa ideia perdurou muito tempo, né? Desde antes de Cristo até o século XVI ainda existia essa noção.
Agora vamos falar um pouquinho sobre correntes ambientais. Não, vamos não, peraí, tem outra coisa para falar ainda nessa parte. Mostrei essa imagem ontem, falamos dela. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira Revolução Industrial? O que é que aconteceu com a primeira Revolução Industrial? Vão se intensificar, de certa forma, a exploração sobre o meio natural. A exploração sobre o meio, sobre os recursos da natureza, vai ser intensificado com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa quando? Século XVIII, por volta de 1750, lá na Inglaterra. E se espalha no século XIX por outros países europeus, para os Estados Unidos, para o Japão. Mas, enfim, começa na Inglaterra, na Europa. É o berço da Revolução Industrial. Nós vamos ter com a Revolução Industrial uma mudança muito drástica do meio natural, porque o homem ele passa a explorar cada vez mais, além da sua necessidade, o meio, os recursos presentes no meio. A gente sabe que com a primeira Revolução Industrial, o homem descobriu o poder, de certa forma, do carvão mineral como uma fonte de energia. Inventou as locomotivas a vapor, os navios a vapor depois. E aí o homem começou a utilizar o carvão mineral, que é um minério, como fonte de energia para movimentar turbinas, né, locomotivas, máquinas. E com isso, o que é que aconteceu nas cidades, nas grandes cidades industriais que foram surgindo? Rios foram canalizados, foram mudados de destino. Algumas áreas de pântanos, de bosques desapareceram ou então foram destruídos para se cultivar determinado tipo de espécie. Tem outra pessoa entrando agora. O que mais? Fábricas, áreas ferroviárias começaram a liberar para a atmosfera fuligem, né, das indústrias, começaram a liberar uma fumaça que fazia mal, era prejudicial às pessoas e é até hoje, que provocou uma série de doenças já no século XVIII, entre o século XVIII e XIX. Então, com a Revolução Industrial, a gente diz que a Revolução Industrial é um marco na exploração do meio ambiente, porque o homem ele passa a explorar muito mais do que ele necessita. Ele passa a produzir em larga escala. Uma das características da Revolução Industrial é essa, é uma produção em larga escala. O que é isso? É uma produção em grandes quantidades. Então, o homem ele começa a produzir além da sua necessidade, ele começa a produzir muito e até estocar certos tipos de produtos. Com essa primeira Revolução Industrial. Isso só vai mudar no século XX, quando se cria uma nova forma de se produzir, né? Vai se inventar o Fordismo, depois o Taylorismo, o Fordismo, depois o Toyotismo. Começam a produzir só conforme a demanda. Mas durante muito tempo o homem começou a produzir muito em larga escala e a estocar produtos. Então começou a degradar muito mais a natureza do que ela até é capaz de repor, né? Começaram a surgir também, já por volta do século XX, algumas correntes ambientalistas. Vamos falar disso agora. Está aqui, ó, correntes ambientalistas. O que seriam essas correntes ambientalistas? Quando o homem ele começou a perceber, os homens e as mulheres, infelizmente a língua portuguesa é machista, quando o ser humano começou a perceber que a produção estava se tornando muito extensa, o homem estava produzindo, o meio técnico tinha invadido já a sociedade com a Revolução Industrial, quando o homem estava produzindo cada vez mais produtos técnicos e explorando cada vez mais o meio ambiente, o que começou a acontecer? Começou a se criar uma ideia de natureza virgem, de natureza intocável, de que a gente precisa preservar o meio para que as gerações futuras e a nossa consiga ter ainda um meio preservado, um meio intocável. Vão surgir no século XX algumas correntes ambientalistas. Correntes ambientalistas que defendem o quê? Né? Defendem ou uma preservação ou uma conservação do meio. Aí vocês têm que entender qual é a diferença entre preservar e conservar, professora? Alguém sabe me dizer qual a diferença entre preservar o meio ambiente e conservar o meio ambiente? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu acho que é porque, tipo assim, um apenas cuida sem deixar nada interferir. A outra, quando você vai cuidar, você interfere. Eu acho. Eu posso dizer o que eu acho. Utiliza. Oi? Preservar é quando a gente não utiliza, deixa lá, e conservar é quando a gente usa de maneira responsável. Racional? Eu posso dizer? Pode, Rony. Para mim, preservar é quando algo está em extinção e não pode ser reutilizado. E conservar é o que a gente pode utilizar. E a gente está não acabando por completo e a gente está cultivando.
Agora, quando você diz assim, que a gente pode utilizar isso ou não pode utilizar aquilo, na verdade, a gente pode utilizar tudo, sendo que na preservação você deixa lá a área intocada, tipo, você não utiliza nada daquela área quando você preserva. Preservar implica dizer que você não vai utilizar aquele meio, nenhum recurso daquele meio. Você vai deixar aquela área lá intocada, né? Intocada. Não vai ter utilização, não vai ter um dedo lá do ser humano, não. Mas quando você conserva uma área, a conservação ambiental implica dizer que você vai utilizar, sim, alguns os recursos naturais, mas de forma mais racional, se preocupando ali em repor aquele aspecto natural que você começou a retirar. Ou seja, você se preocupa, você utiliza os recursos, mas de forma racional. Então, essas correntes aqui... Estava certo? Oi? O que eu disse estava certo? Tava. Aqui perto de Caicó, uma cidadezinha chamada Serra Negra, já foram? Lá tem uma estação de conservação, uma unidade de conservação. Já foram na unidade de conservação de Serra Negra? Lá é uma área de conservação, não é de preservação, é conservação. Fica um pouquinho antes de você entrar mesmo na área urbana. Um pouquinho antes. Mas faz parte de Serra Negra. É uma unidade de conservação. Então, é uma área em que se mantém os recursos, mas pode se utilizar de forma sustentável, digamos assim, de forma racional, os recursos. Aí vamos lá. Surgiram entre o século XIX e o século XX. O que eu falei está errado? Você disse para mim que como se tanto a preservação quanto a conservação não pudesse ser utilizado. Não ou só um pudesse ser utilizado, não? Não, eu disse que preservação não podia mexer em nada, tinha que ir lá para criar. Tá certo. Tá certo. E conservação disse que podia mexer e criar ainda. Faz sentido. Mas tá certo. Não vou. Tá certo, não, Rony. Tá certo. Tá certo, você não errou, não. Não errou, não. Eu acho que eu não tinha percebido direito, porque pra mim você tinha dito outra coisa. Mas enfim. Não, porque acho que eu também tô doido. Eu falei um negócio totalmente diferente agora. Tá todo mundo de boas aqui. Tô doido. Não se preocupe não, que todo mundo tá meio assim também, não se preocupe não. Vamos lá, correntes ambientalistas. Aí começaram a surgir algumas correntes em defesa do... A quarentena tá afetando todo mundo mesmo. Tá afetando todo mundo, não tem perigo não. Tem dia que a pessoa dá uma surtada assim de vez em quando, de manhã, de tarde, de noite, mas depois fica bem. Tem dia que a pessoa acorda cedo pra nada, tem dia que acorda outra coisa. Se bem que a gente não sabe definir mais o que é segunda, o que é terça, o que é quarta, o que é quinta, final de semana, né? Não sabe mais. Pra mim tudo é sábado. Deixa esse negócio. Meu pai, ele é sempre assim comigo. Rony, vai ali, Rony vai ajudar. Só que quando eu vou, eu disse que não precisa de mim. Quando eu vou, não precisam. Eu tô com... O meu estresse também é isso aí. Deixa eu dizer uma coisa, Rony. Rony é bom, Rony. Se papai não deixa a gente ajudar, ele é bom. E você tem mais tempo para você, tem mais tempo para estudar, para ler uma coisa diferente, jogar, fazer uma coisa para... Mamãe olha pra minha cara e fala, cara, vai ali, pega isso. Eu faço, mãe, tá onde? Tá aqui, lá não sei aonde. Eu faço, mãe, tá não. Ah, tá aqui, do meu lado. Também minha mãe é desse jeito. Todo meu pai como minha mãe e minha irmã. E eu. Porque o filho tem que servir o pai mesmo, né? Papai e mamãe pensam assim. Ei, agora... até esqueci, né? Deixar quieto. Vamos voltar, né? Pronto. Então, entre os séculos XIX e XX, começaram a surgir algumas correntes em defesa do meio ambiente. E são essas daqui que o livro listou. Fez um resumão delas. A corrente preservacionista, que foi uma corrente criada... essa corrente aqui foi a que criou os primeiros parques de proteção, de preservação do mundo. Os primeiros parques. Parques naturais, parques ambientais do mundo. E aí... eles defendem o quê? Defendem que a natureza ela deve se manter lá intacta sem a intervenção do homem. Sem intervenção do homem. Essa é a corrente, ela defende isso, a preservacionista. Não deve interferir em nada daquela porção lá que está sendo preservada. E eles foram os primeiros a criarem, né, a lutar pela criação de parques de preservação no mundo. Ecologia profunda, segunda vertente aqui, segunda corrente. A ecologia profunda defende a drástica, olha aí, eles são um pouco radicais, drástica diminuição das ações humanas sobre os sistemas terrestres e, consequentemente, seus impactos. Então, de acordo com essa corrente aqui, o homem deveria diminuir, como é que eu posso dizer, muito o que ele utiliza do meio, né? Deveria explorar cada vez menos os recursos no meio.
Eita, começou a chover. Eita, será que a porta tá aberta? Chover não, vai molhar tudo. Eu tenho que tirar a roupa. Peraí, a roupa não. Eita, a roupa no varal. Não, vá não, fica aí. Deixa a roupa lá. Sim, aí a terceira corrente, a hipótese ou teoria de Gaia. Essa corrente aqui imagina que a Terra é um ser vivo, complexo, onde existem onde todos os seres vivos estão em constante relações, estabelecem teias de relações entre si e com o meio. E eles também consideram que o ser humano, a espécie do ser humano, está deteriorando esse meio, está degradando esse meio. Entende o planeta como ser vivo, onde tudo se encontra interligado numa imensa teia de relações. O conservacionismo defende o quê? A conservação da natureza, a conservação do meio. De que forma? Você utilizar o meio, mas de forma racional, se preocupando em manter aquilo ali ainda presente, para que a gente utilize. Acredita que a intervenção humana nos ambientes naturais deve acontecer por meio de manejo, né, de uma forma adequada que vise a proteção, de modo a minimizar os impactos que o homem realiza no meio. E a última, a sustentabilidade, que essa é a mais falada até hoje, essa corrente é a mais falada do desenvolvimento sustentável, mas aí eu vou dizer para vocês, existe um desenvolvimento da natureza, um desenvolvimento econômico que seja sustentável mesmo? Existe desenvolvimento econômico que é sustentável? Ou isso é mais um slogan criado para vender produtos? O que vocês acham? Acho que é mais um slogan. Eu nem entendi a pergunta. Tem como haver um desenvolvimento sustentável com uma economia capitalista desenfreada que produz coisas sem parar? Tem como Não. Acho que não, porque, tipo, essa coisa que você está produzindo, você está tirando de algum lugar o recurso. Então, uma hora esse recurso acaba. Exatamente. Essa é a chave da questão. As pessoas que criaram essa denominação, o desenvolvimento sustentável, eles criaram visando o quê? Então a gente deve utilizar os recursos do meio, mas sempre de maneira a manter uma parte, a repor uma parte, para que as próximas gerações, as gerações futuras, elas tenham recursos necessários da natureza para a sua vida. Então a gente tem que utilizar os recursos do meio de modo sustentável, de modo, como é que eu posso dizer? Crítico, né? Você sempre tem que repor aquilo ali para que as pessoas tenham no futuro. Mas aí eu pergunto, vai de contra o modelo capitalista de produção, ao modelo consumista de produção, porque de certa forma é quase impossível você ter um desenvolvimento sustentável, onde ainda existe a natureza no futuro, sendo que a gente não para de produzir coisas o tempo inteiro, a gente não para de produzir o tempo inteiro. Então meio que vira um slogan esse negócio esse conceito do desenvolvimento sustentável. E é mais um falatório do que uma realidade. Ana Beatriz. Oi. Você acha que, assim, eu não sei se pode ser considerado ou não, tipo, zoológicos, ele pode estar, tipo, conservando a saúde de alguns animais? Tá tentando preservar ali a vida, né? A vida daqueles animais, a vida daquelas espécies. Eles estão tentando preservar ali, porque eles não utilizam, né? Os animais, eles não são utilizados para nada. Eles não mantêm um animal ali, né? Naquele local. Interferem? Tipo, às vezes... Não, agora que eu raciocinei. Realmente. É do jeito que você disse. Pronto. Vamos lá. Terra, idade e evolução. O que é o tempo profundo? É o tempo da natureza. Então, as coisas que acontecem na natureza, muitas coisas que acontecem na natureza, tipo a formação dos continentes, a formação dos oceanos, a formação da crosta terrestre, a formação do relevo. Tem muitas coisas que a gente não percebe. Por quê? Porque demora muito tempo, que o livro vai chamar de um tempo profundo. Ou tempo geológico, vocês poderiam dizer também. E aí, a idade da Terra, tudo que aconteceu na Terra, vai ser posta em uma escala do tempo geológico. Vai existir uma escala do tempo geológico, dos principais acontecimentos que ocorreram na Terra, desde o seu surgimento até o nosso momento atual. Aí estima-se que a Terra tenha, em média, 4,6 bilhões de anos. A idade da Terra seria essa. Professora, como é que se sabe que a idade da Terra é, em média, 4,6 bilhões de anos? Com base em quê? Aí existe uma ciência chamada geocronologia. A geocronologia estuda justamente as rochas, a idade das rochas, a evolução da vida na Terra e a própria Terra em si. Então, a geocronologia estuda, através de rochas, de
materiais radioativos presentes em rochas, a possível idade de coisas que aconteceram na Terra, de períodos e momentos da nossa Terra. Deu para entender mais ou menos? A geocronologia, estuda rochas. Aí vamos ver o que é que tem em cada rocha dessa. O que é que uma rocha ela pode ter? Ela resguarda em si. Estimativas a partir da datação das rochas, radioatividade. Cada rocha ela é composta por minerais. O que seria uma rocha? Seria um agregado sólido de minerais. Toda rocha ela pode ser constituída por um mineral ou mais. Então, toda rocha ela tem em si minerais. Toda rocha, seja ela rocha magmática ou ígnea, seja ela sedimentar, seja ela metamórfica, toda rocha possui em sua composição minerais. E esses minerais são encontrados onde? São encontrados justamente em rochas e são substâncias químicas. Então, cada rocha que a gente encontrar, ela vai ter a presença de minerais. E esses minerais, eles possuem o quê? Materiais radioativos. Minerais que são compostos por elementos químicos. Então, cada mineral, ele tem um elemento químico ali, né? Uma composição química bem definida. E esses minerais, eles podem emitir radioatividade. E aí, o que é que vai acontecer? Como é que a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com a Terra? Através do estudo justamente das rochas, né? Vamos aqui no livro de vocês falar um pouquinho sobre meia-vida. Os compostos. Idade da Terra. Diz o seguinte. Vocês estão enxergando, né, o livro? Deixa eu aumentar. Sim. Marcas ou vestígios de animais que viveram há milhões de anos podem ser preservados em rochas, gelo ou âmbar. Âmbar é como se fosse uma resina fóssil, com uma cor transparente amarelada. Então, tudo isso a gente pode encontrar nos fósseis de animais. A gente pode encontrar o quê? Um pouquinho da história do que aconteceu no nosso planeta. Professora, o estudo de meteoritos também pode indicar mais ou menos a história da Terra, mais ou menos a idade da Terra? Sim, também. Porque o meteorito é o quê? Não tem uma composição rochosa, não é um material sólido, rochoso. Então, eles também detectam mais ou menos a origem do nosso planeta. Quando teria se originado? Quando teria se originado o Sistema Solar? Que a gente tem a noção de que o Sistema Solar ele se formou ao mesmo tempo, né? Quando se formaram os planetas se formaram ao mesmo tempo, os rochosos e os gasosos. Então a gente sabe através dos meteoritos que chegam até a nossa superfície, né? A gente sabe mais ou menos, eles ficam orbitando o nosso Sistema Solar. Então quando eles chegam à nossa superfície, a gente tem como datar ele, tem como investigar quantos anos em média tem aquele meteorito. E os meteoritos eles são resquícios da formação do nosso Sistema Solar, né? A formação dos planetas, enfim, eles são resquícios do Sistema Solar. Então, e eles ficam orbitando. Então, quando eles se chocam com a nossa atmosfera, os meteoros se chocam com a atmosfera e chegam até a nossa superfície, eles são chamados de meteoritos. No caso, uma estrela cadente, professor, é o que uma estrela cadente? Nada mais, nada menos do que um meteorito, que atingiu a atmosfera, explodiu ali com o choque com a atmosfera e alguns chegam até a superfície, né? Alguns são explodidos e não chegam até a superfície, mas alguns chegam. E esses que chegam, a gente consegue estudar eles, datar eles, verificar mais ou menos a idade deles. E aí, com isso, a gente já sabe, já tem uma noção da idade precisa do nosso planeta e do Sistema Solar. Beatriz. Oi. A minha irmã falando desse negócio de meteoro aí, de estrela cadente, esses meteoritos tudo aí. Minha irmã, quando eu leio alguma notícia, eu pensava assim, pô, é verdade, vai cair um meteoro aqui na Terra, a humanidade vai acabar. Aí eu ficava assim. Uma das possíveis justificativas do fim dos dinossauros, né? Seria um grande meteoro que atingiu a Terra. Não, porque na era mesozoica. Porque minha irmã, ela leu umas notícias assim, um tal geólogo, ou não sei o que, astro não sei o que de tanto, disse assim que vai cair um meteoro. Eu não sei o nome. Só sei que um doido disse que vai cair um meteoro na Terra. E minha irmã fica assim, ai, não quero não. Aí ela acredita? Ela acredita. Oh, God. Ana Beatriz. Oi. Eu tinha... Como é o nome do filme que tem o dinossauro? É Jurassic Park. Jurassic Park. É que no primeiro, o senhor lá tava dizendo que, tipo, no âmbar tinha um inseto que tinha sugado o sangue do dinossauro lá. Aí, por ele, fizeram uns dinossauros lá. Sério? É bem assim.
Só que na vida Nada real a ver. isso não tem, Nada a ver. é impossível, porque O negócio não o tem nada a ver. sangue, porque o sangue ia, a célula do sangue ia morrer, aí não tem como ressuscitar um bicho depois de milhões de anos. É complicado, Aí não né? tem como, A não tem biologia como fazer explica. dinossauro. Freud É, explica. Não, Freud não é na biologia, mas eu tô brincando, eu tô brincando. Sim, vamos lá. Então, somente no final do século XIX, cadê? Até o início do século XVIII, acreditava-se que a idade da Terra fosse superior a 6 mil anos. Vixe, olha aí o pensamento das pessoas no século XVIII. Acreditava-se que a idade da Terra seria em torno de 6 mil anos. Somente no final do século XIX, com o aprofundamento das descobertas no campo da radioatividade, foi possível datar as rochas e, a partir disso, estimar a idade da Terra. Também surgiram pistas por meio do estudo de meteoritos, encontrados com 4,6 bilhões de anos. Né? Como eu falei, seriam restos da formação do nosso sistema solar, que teria se formado ali todos os planetas ao mesmo tempo. Né? Olha aqui, diz aqui, ó, como se supõe que todos os corpos do sistema solar se formaram ao mesmo tempo, a conclusão é que a Terra tem, em média, de 4,6 a 5 bilhões de anos. Mas nós vamos falar aqui 4,6 bilhões de anos, porque isso está presente em praticamente todos os livros que eu já vi na minha vida, livro didático. Se estima-se que seja entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos, a idade do nosso planeta. Vamos para métodos de datação. Como é que a gente data uma rocha? Como é que a gente sabe que uma rocha ela tem, em média, tantos anos? Como é que a gente sabe que, através do estudo dessa rocha, de um fóssil, por exemplo, de um resto de animal ou de vegetal presente em uma rocha, eu consigo saber o que aconteceu na Terra há tanto tempo? Através dos métodos de datação. Aqui vai falar de 2 métodos de datação para vocês. Primeiro, assim, vai falar da geocronologia, já falei o que é geocronologia, vamos para aqui, o método. A datação radiométrica. Essa daqui é bem importante. O método de datação mais utilizado envolve a análise da presença de elementos radioativos nas rochas e minerais. Como os minerais estão presentes em rochas, né? São encontrados em rochas, geralmente, então a gente consegue perceber a presença desses elementos radioativos nas rochas, estudando as rochas. Essa técnica permite que se faça a chamada datação radiométrica das rochas, ou seja, o cálculo da idade dos minerais por meio da medição da quantidade de energia emitida pelos elementos radioativos. Então, cada mineral ele pode ter elementos radioativos que emitem isso aí, né, para a natureza. A gente consegue compreender a quantidade de elemento radioativo que é emitido por uma rocha, por exemplo. A gente consegue saber isso. Todo elemento radioativo sofre um processo chamado conversão natural, denominado transmutação. O que é isso, professora? Quer dizer que todo elemento radioativo ele vai se transformar em um outro elemento. Então, um elemento químico vai se transformar em outro elemento químico. Com o tempo, né? Com esse processo de transmutação, de transformação. Todo elemento químico vai se transformar em outro. Aí continua. Em que seus átomos se transformam em átomos de outro elemento químico, num certo período de tempo. O período no qual preste atenção nisso, se tiver com o livro, pode grifar essa parte aqui, ó, muito importante. Ah, tá, você explicou isso desse negócio de meia-vida, que, Foi. depois de um certo tempo, um certo elemento químico perde 50% da sua suas radioatividade. Características. Exatamente. Ele vai se transformar, na verdade, em outro elemento. Mas você só consegue detectar ele até a meia-vida, né? Tipo, até a meia-vida dele, você consegue detectar que ele é um elemento X. Mas depois daquilo ali, você não consegue mais, porque ele está em processo já de transformação para outro tipo de elemento químico. Você não consegue mais detectar mais. Mas se você sabe a meia-vida de um elemento químico, então você sabe a vida completa dele. Não sabe? Se você sabe a metade, você sabe a vida completa. Então, é através do estudo da meia-vida das rochas, dos elementos químicos que emitem radioatividade, que estão presentes nas rochas, que a gente sabe, que a gente tem uma noção precisa do que aconteceu, de quando a Terra surgiu no sistema solar, no nosso sistema solar. Olha, tem exemplo aqui, ó. O período no qual a metade dos átomos de uma amostra sofre transformação, é chamado de meia-vida. O urânio 238, por exemplo, depois de um longo processo de transmutações, se transforma em chumbo 206, tá vendo? Então, sempre um elemento químico, ele vai se transformar em um outro elemento químico. Mas até ele se transformar, ele tem aí uma meia-vida, né, de transmutações, para poder ele se transformar. É um excelente datador de rochas.